E vamos falar agora sobre a eleição em Fortaleza. Por que Fortaleza? Não só pelo fato de ser uma cidade maravilhosa, mas porque lá a candidatura do André Fernandes criou uma cisão entre petistas e pedetistas, quer dizer, entre aliados históricos. O que acontece? Nessa semana saiu na verdade, ontem, quinta-feira, saiu um levantamento do Paraná Pesquisas, apontando o seguinte: o deputado federal André Fernandes, ele está com 47,6% das intenções de voto, contra 44,4% do André, do Evandro Leitão, que é o candidato do PT lá na capital do Ceará. Vamos lá. Nessa situação, obrigou o PT a centrar fogo contra o André Fernandes. O próprio presidente da República fez questão de criticar a candidatura do candidato do PL em uma entrevista concedida nessa semana. Matheus, coloca por gentileza aí essa entrevista. De social tem pouca coisa, tem muito mais maldade. Se você souber, aquele candidato de São Paulo a prefeito, o candidato de Fortaleza, eu não vou nem dizer por que ele virou famoso. Você deve saber a história. Eu sei. Sabe? Quer dizer, essa gente que acha que são engraçados, que podem ofender todo mundo, eles são contra o sistema. O sistema são eles. Eles são o sistema porque eles são filhos da elite. E fica aquela teoria da prosperidade, como se fosse um mantra religioso, sabe? Sabe, como se todo mundo pudesse ficar rico. Por que o Lula falou isso, né? Além da ideia de ele promover a candidatura do seu aliado lá em Fortaleza. É porque essa semana o Ciro Gomes, né, que é um dos maiores nomes do PDT, falou claramente, falou com todas as letras, que eu não vou apoiar, faz uma referência, né, ao Brizola, e deu a entender o seguinte: não vou apoiar o PT, não vou apoiar candidaturas endossadas por Lula, não vou, ele utilizou inclusive esse termo, não vou submeter o eleitor ao mesmo erro, fazendo referência ao PT. Isso foi muito mal digerido pela executiva nacional do PDT, e aí foi necessário o quê? Uma intervenção dele, do Carlos Lupe, do presidente do PDT. Ele inclusive publicou um vídeo para falar o seguinte: não, eu não vou, ninguém vai apoiar candidato aqui que tem ligação com o Jair Bolsonaro. Aqui vamos apoiar só candidatos democráticos. Matheus, coloca por gentileza aí o Carlos Lupe do PDT para tentar amenizar o fogo no parquinho, né, que foi incentivado pelo Ciro Gomes. O PDT, partido que eu fundei desde o dia 26 de maio de 1980, tem 44 anos de história. E eu, há 44 anos, estou nesse partido. Hoje licenciado na presidência para ocupar a função de ministro de Estado da Previdência Social, que muito me orgulha, sempre buscando prestar serviço ao nosso povo mais sofrido e mais humilde. Temos eleição, e eu não posso me omitir. Eu tenho um lado, eu tenho um partido, e esse partido representa a história de quem sofreu muito com a ditadura de 1964. Nós somos o partido dos excluídos, dos perseguidos, dos caçados, dos torturados, dos mortos pela ditadura. Infelizmente, no Ceará, nós temos uma realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcomida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com a sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura, como falava Leonel Brizola, se apresentam como candidato. E o partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Por isso, em Fortaleza, nós, para proteger nossos companheiros, falamos da neutralidade. Mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha, como fundador desse partido, como presidente licenciado desse partido. Não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, da nosso amor ao povo Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse lado, aí em Fortaleza hoje, é ao lado do Evandro Leitão 13 do PT. Não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Independente de qualquer divergência pessoal, Fortaleza é maior que todos nós.
É nossa obrigação, como cidadãos brasileiros, cidadão que sou adotado pela cidade de Fortaleza, alertá-los. Ditadura nunca mais. Chega desses filhotes da ditadura. Se você, meu amigo, minha amiga, perceberam bem, o Lupe utilizou um termo filhote da ditadura, que foi um termo que ganhou popularidade com ele, com Leonel Brizola. Em vários debates, o Brizola falava esse termo. Você, inclusive, fez uma referência, né? Apontou o dedo para o Paulo Maluf em um dos debates, se não me engano, da Band, chamou ele de você é um filhote da ditadura. Mas sabe por que ele fez essa referência ao Lupe? Porque o Ciro Gomes também fez uma referência ao Brizola, né? Em uma carta que foi publicada uma carta publicada no Twitter, para mostrar que ele não concordava muito com essa posição do partido. Matheus, coloca por gentileza aí a carta do Ciro Gomes, foi publicada nessa semana, dizendo o seguinte, né? Fazendo referência ao Leonel Brizola, dizendo o seguinte: Lula, inconsciente ou traidor? Tá aí. A carta que foi publicada na íntegra ali, a carta do Brizola, publicada na íntegra pelo Ciro Gomes. Traz para cá, Matheus, porque é isso. E aí, ó, vejam aí esse clima de desconforto entre Carlos Lupe e Ciro Gomes, os dois em polos opostos lá no Ceará.